Bom dia, crente! Começamos a nossa terça-feira. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Que alegria ter você aqui conosco para nós aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Nós sabemos que a vida do crente não é fácil, mas nós estamos aqui para ter essa vida um pouco mais leve. Livre de problemas? Não, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que nós teremos problemas, mas quem está conosco vai nos ajudar a resolvê-lo, porque nós temos a sabedoria ao nosso lado, porque o próprio Deus é a personificação da sabedoria. Nós estamos na série Uma Vida Frustrada e nós estamos falando do personagem da Bíblia, Sansão, e estamos vendo quais erros ele cometeu. Ontem nós falamos, se você não assistiu, está aqui na aba playlist do meu canal, já assiste o vídeo de ontem, mas eu vou trazer um resumo aqui para vocês que fala que Sansão ele tinha um propósito, mas em nenhum momento ele quis seguir o propósito dele, mas em nenhum momento ele exerceu a identidade dele, mas em nenhum momento ele quis obedecer a Deus. Ele era separado por Deus, ele tinha uma obrigação, e em nenhum momento ele quis continuar fazendo a sua obrigação, fazendo o que o Deus tinha pedido para ele fazer. Mas nós estamos aqui porque nós não queremos ter uma vida frustrada, nós queremos andar com a presença de Deus. Não adianta, eu vou falar isso mais pra frente nos outros episódios, mas não adianta a gente fazer sinais e maravilhas, não adianta a Patrícia aqui gravar o Bom Dia Crente, não adianta ela fingir ser crente, ter um comportamento legal, mas o nosso coração está sujo. É legal, tem que fazer, tem que cumprir o propósito que Deus te ordenou, você obedecer a Deus, tem que ir para a igreja, tem que ter um comportamento legal, não é para deixar de fazer isso, tá muito certo, mas nós precisamos arrumar o nosso coração. Sansão tinha um problema no seu coração e ele não arrumou. Ele tinha um temperamento difícil, ele era rebelde, ele não dava ouvidos aos seus pais, ele não queria obedecer e tudo isso levou à ruína. Hoje nós vamos falar sobre que a falta de repreensão pode te arruinar. Uma das coisas que mais destrói o ser humano é o empecilho dele ouvir conselhos de quem é importante para ele. Quem são essas pessoas? Muitas vezes é o seu pastor que está te dando, às vezes o seu pastor ou o seu ministro, né, que está te dando está te advertindo ali de algo errado. Às vezes é um amigo que está falando, esse caminho que você está andando não é legal. Falando nisso, gente, queria comentar uma coisa com vocês, mas dentro já do nosso contexto. Esse dia eu postei uma foto tomando sorvete, eu só postei a foto do sorvete, né, nos meus stories. E uma pessoa que tem autoridade na minha vida, uma pessoa que me acompanha, uma pessoa que tá sempre de olho no que eu tô fazendo ou deixando de fazer, na hora já mandou assim pra mim: com quem que você tá? Aonde você tá? E eu falei, opa, calma aí. Aí eu tirei uma foto da minha mãe ali e mandei pra ela, falar, tô aqui, calma, não tô fazendo nada de errado. Por quê? Ela sabe que se eu tiver com as pessoas erradas, não vai ser bom pra mim. Ah, Patrícia, mas quer dizer que então se você tiver com as pessoas erradas, você vai pecar? Não tô dizendo isso. Eu tô falando que é muito mais fácil a gente pecar, a gente errar, a gente fazer as coisas erradas quando estamos com as pessoas erradas, nos lugares errados. Por isso eu tenho os meus gatilhos ali de repreensão. Sou uma pessoa perfeita que nunca erra. Parabéns, Patrícia, você nunca erra. Não, de jeito nenhum. É porque eu erro. É porque eu sei que as coisas... se der mole, eu faço as coisas erradas. Por isso que eu tenho os gatilhos de repreensão. Então, essa pessoa, minha mãe, outras pessoas sabem muito bem que talvez eu não possa estar num lugar que é bom pra mim. Talvez eu esteja com uma pessoa que não é boa pra mim. E elas ficam o tempo todo, cuidado com quem você tá, cuidado com isso. Gente, isso é legal? Não é legal, é chato. Tem hora que você fala assim, gente, deixa eu cuidar da minha vida, entendeu? Mas o tempo todo nós precisamos ter esses gatilhos de repreensão. Deixa eu te falar, se você faz o que você quer o tempo todo, pra onde que sua vida vai? Não,
Não, hoje eu não quero ir pra academia, hoje eu quero tomar sorvete, hoje eu quero comer lanche, amanhã eu vou comer pizza, depois eu vou comer isso, depois eu vou comer aquilo. Pra onde que a sua saúde vai? Se você não tem, por que você vai no médico? Pro médico falar o que você não quer ouvir, pra você mudar de vida. Isso é um exemplo de gatilho de repreensão. Por que você vai na academia? Para você se exercitar, para você ter uma saúde, para você olhar para aquele doce e falar assim, nossa, eu malhei hoje 50 minutos, hoje foi difícil, eu vou estragar esse doce? Não, o tempo todo nós precisamos ter um gatilho de repreensão. E Sansão não tinha esse gatilho de repreensão. Sansão não tinha quem chamasse a atenção dele. Sansão, ninguém podia falar nada para ele. E sem esse gatilho de repreensão, a vida dele foi por água abaixo. A vida dele foi uma vida frustrada. Ele poderia ser lembrado como um grande juiz de Israel, mas não. Ele foi lembrado pelo seu temperamento, pela sua compulsão em fazer as coisas erradas, por viver por sentimentos, por viver do jeito que ele quer. E ele não acabou bem. Quem vive do jeito que quer, morre de um jeito que não quer. Quem vive sem disciplina, morre sem dignidade. Frases do Tiago Brunet. Vamos ler lá. Juízes 14:1 diz assim: E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma das filhas dos filisteus. Cuidado com seus olhos. Cuidado para onde você está olhando. Cuidado com o que você está vendo. Subiu e declarou o seu pai e sua mãe. Ele foi lá, desceu, depois subiu, né? E disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Eu quero ela. Por favor, vai lá e fala com o pai dela, porque eu quero ela. Quero ela como minha mulher. Não era a mulher do povo dele. Porém, seu pai e sua mãe, ele disse: Sansão, será que aqui, no meio do nosso povo, uma terra cheia de mulheres, não vai ter alguém para você? Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o teu povo? Para que você vá lá no povo desconhecido, num povo que não adora o nosso Deus, com um povo que não tem aliança com o nosso Deus, com um povo que vive de acordo com as coisas que não agradam a Deus? E disse Sansão a seu pai: Toma ela, porque é o que os meus olhos agradam, e é ela que eu quero. Sansão o tempo todo fazia somente o que ele queria. Será que hoje você, a gente está só fazendo o que a gente quer? Não, eu vou lá com aquela pessoa, já fui avisada, não, eu vou estar com aquela pessoa. Não, eu quero aquela pessoa ali, é ela que eu quero. E a gente não ouve conselhos. As pessoas estão cansadas de falar: não ande por aqui, não ande por ali, não fale com aquela ali, não tenha amizade com aquele ali. E o tempo todo estamos desobedecendo as pessoas que nos amam, as pessoas que nos querem bem, as pessoas que estão apontando para o nosso destino, as pessoas que estão apontando a nossa vida. Provérbios 29:1 vai dizer assim, ó: o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será repreendido sem que haja, será destruído sem que haja cura, sem que haja remédio. Sansão, nós vemos aqui que ele não era submisso aos seus pais. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Pai e mãe têm razão. Tá, eu vou falar que pode ser que às vezes em uma sessão eles não podem ter razão. É muito raro. Nós não vai dar 100% não, que nem tudo é 100%. Para toda regra há uma exceção, sim. Mas pai e mãe sempre tem razão. Pai e mãe sabem quem é quem. Pai e mãe só querem o seu bem. Você acha mesmo que a sua mãe com 60, 70 anos já tá falando para você não andar com aquela pessoa, para você não ter relacionamento com aquela pessoa, e ela tá falando isso porque ela quer acabar com a sua alegria, porque ela não quer saber da sua felicidade? Não, ela tá fazendo porque ela já sabe, ela já viu, ela já andou muito mais nessa terra que você, e ela já sabe
o que é bom ou não para você. Provérbios 4:1, Davi vai dizer assim para Salomão: ouve, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conheceres a prudência, pois dou-vos boa doutrina e não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenho na companhia do meu pai. Aí Salomão já está dizendo, né? E único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração e guarde as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vives. Adquire sabedoria. Porém, Sansão, ele não queria ouvir a mãe dele, o pai dele. Sansão, ele queria descer lá e ficar se engraçando com mulheres estranhas. Mulheres estranhas essas que depois nós vamos ver, levou ele para caminhos de morte. Será que nós estamos andando com mulheres estranhas que estão nos levando para caminhos de morte e nós não estamos ouvindo quem já disse: não ande com ela, não ande com ele, não fique com aquela ali, não fica com aquele ali. E nós estamos ignorando. Sansão, ele gostava de se distrair. O tempo todo ele estava descendo e se distraindo, como nós lemos aqui. E aí no versículo 5 vai dizer, né? Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe, e chegando às vinhas de Timate, ele vai se encontrar com o leão ali, mas apesar do seu pai e sua mãe falar que não, ele mesmo assim quis. Mesmo assim, ele tomou para si aquela mulher. Nós vamos ver que aquela mulher trouxe problema. Então, muitas vezes, as nossas relações hoje só trazem problema para a nossa vida, só trazem enfado, só trazem canseira, só trazem chateação, só trazem tristeza, e mesmo assim a gente tá querendo, a gente quer, porque a gente esqueci a palavra, obstinado. A gente não é obstinado para as coisas ruins, a gente é obstinado para as coisas, a gente não é obstinado para as coisas boas, a gente é obstinado para as coisas ruins. Provérbios 5, 3, 4 diz assim, ó: porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. O pecado que o nosso inimigo oferece para nós não é ruim não, gente, é bom. Aqui a Bíblia mesmo está falando, é bom, gente, o pecado. Mas sabe qual que é o fim? Vou ler para vocês. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes, e os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno. Será que a sua vida hoje vai ser uma vida de abundância, escolhendo o caminho da sabedoria, ou você vai seguir o caminho de Sansão? As suas escolhas interferem não somente a você, mas aos que estão ao seu lado. Sansão, ele vai descer com o seu pai e com sua mãe. E aí, como eu disse, ele encontra um leão, ele despedaça o leão e depois ele acaba voltando sem o seu pai e sua mãe, e ele vai comer. Ele volta e vê o cadáver do leão, e aí teve um enxame de abelhas ali, e ele pega o mel e come. Sendo que Sansão era nazireu, ele não poderia se contaminar com o cadáver. Ele pega o mel, ele come e ele ainda leva para o seu pai e para sua mãe. E tomou nas suas mãos e foi andando e comendo ele. E foi ao seu pai e sua mãe e deu-lhe mel e comeram, porém não deu-lhes a saber que tomara o mel do corpo do leão. As suas atitudes hoje vai ter a ver com as pessoas ao seu redor. As suas atitudes vão trazer consequências para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Sansão contaminou não somente ele, mas contaminou o seu pai e a sua mãe. E sem saber isso, o seu pai e sua mãe, ele conseguiu contaminar. Às vezes nas atitudes vamos ficar quietinhos, a gente vai pecar e não vai falar nada.
mas as consequências vêm. Numa época onde que não tinha conservação, uma época que não tinha acesso a saneamento básico, Sansão pegou um mel de um cadáver de um leão e deu para o seu pai e para sua mãe. Quando nós não queremos obedecer a Deus, nós contaminamos aos outros. Provérbios 6:23 vai dizer assim: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e a repreensão e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher vil e das lisonjas ou dos elogios que fazem a estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura e nem te prenda os seus olhos. Gente, acha que o nosso inimigo vai mandar gente feia para nós? Vai te mandar uma mulher feia para você? Um homem feio para você? Não, vai mandar só gente filé. Mas cuidado. E eu termino com o versículo de Provérbios 7:22, né? Que diz assim: e o cara que segue, né, a mulher estranha, e ele segue como o boi que vai para o matadouro, como vai o insensato para as prisões, até que a flecha lhe atravessa o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua própria vida. Porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos por causa delas que foram mortos. Será que você vai fechar os seus ouvidos à repreensão? Ou você vai escolher o caminho da sabedoria? Pode doer agora, não é fácil ser corrigido, não é fácil ser chamado a atenção, mas eu te garanto que isso vai trazer vida, e vida em abundância. Obrigado por assistir até aqui, e Deus abençoe a sua terça.